Olá pessoal do curso de Informática para a Internet, eu sou o professor Sidney Melo Frazão e vou estar com vocês aí nessa disciplina de Protocolo e Serviço de Rede, 60 horas. Então eu sou graduado nesse setor informática, pelo IFMA, também possuo pós-graduação em Tecnologia de Rede LAN e WAN, fui instrutor da Academia Cisco, e já trabalhei como analista de sistemas na empresa FIEM e atualmente eu sou professor de Informática do IFMA. Damos boas-vindas a você, esperamos que nessa disciplina possa complementar o estudo de rede de computadores já iniciado e que vocês possam agregar mais conhecimento para ajudar vocês no mercado de trabalho. Então, bons estudos a todos e vamos começar a nossa aula. Então, primeiro o nosso plano de ensino. Então, a ementa é protocolo de serviço de rede, o modelo TCP/IP, serviços de redes para web, serviço de rede cliente-servidor e segurança em rede Wi-Fi. O objetivo geral dessa disciplina é conhecer os protocolos existentes na arquitetura de redes, assim como o modelo TCP/IP, entendendo assim sua importância no funcionamento das redes de computadores. Então, o que são protocolos de serviço? Na realidade, para que a internet funcione, é necessário que haja regras. E essas regras é que são os protocolos. Aquilo que o protocolo faz, aquilo que o protocolo vai exercer como função, isso são os serviços. Então, como por exemplo, nessa nuvem, nós temos um exemplo aí de vários protocolos. Protocolos FTP, SMTP, WWW, HTTP, DNS, Telnet e outros. Então, esses protocolos, eles é que vão dizer como é que a rede vai funcionar, como é que os dados vão sair de um lugar, de um computador, e chegar a outro computador. Então, os conceitos de protocolos. Os protocolos são desenvolvidos por algoritmos e instruções bem definidas para executar uma tarefa. Então, na verdade, cada protocolo ele vai executar uma tarefa diferente. Os protocolos são utilizados em duas ou mais máquinas em rede para se comunicarem. É através do protocolo que os computadores eles conseguem se comunicar de uma maneira eficaz. E os protocolos definem as regras da comunicação entre duas máquinas. Então, na realidade, o que os protocolos vão fazer é definir as regras para que duas máquinas possam se comunicar. Alguns exemplos de protocolos: o HTTP, HTTPS, FTP, DNS, POP, IMAP, SMTP. Então, tem vários. Tem uma gama de protocolos que auxiliam os computadores a se comunicarem. E o que é serviço? Serviço, na realidade, são os serviços oferecidos em uma rede de computadores. E eles são sempre oferecidos por um protocolo. Então, por exemplo, o protocolo FTP, que é File Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de arquivo, ele vai oferecer o serviço de transferência de arquivo. Quando você está fazendo um download ou um upload, você está utilizando o quê? O protocolo FTP. Porém, esse protocolo FTP, ele está fazendo um serviço, ele está oferecendo serviço. Qual é o serviço que o FTP oferece? É o serviço de transferência de arquivo. Então, FTP é o protocolo. E o serviço que esse protocolo oferece é o serviço de transferência de arquivos, que pode ser um download, quando eu estou buscando um arquivo de um servidor para a minha máquina, ou pode ser um upload, que é quando eu estou transferindo um arquivo da minha máquina para o servidor. Então, aqui está um exemplo. A comunicação entre duas máquinas, a transferência de arquivos entre duas máquinas, é utilizada através do protocolo FTP, que é o protocolo de transferência de arquivos. Bom, mas na disciplina de rede de computadores, nós estudamos um modelo, que era o modelo OSI, que era um modelo de referência, um modelo não implementável, mas um modelo que, através dele, a gente conseguia compreender o modelo TCP/IP, que é o modelo de internet, que é o modelo que está implementado. Esse modelo TCP/IP é o modelo que a gente vai estudar nessa disciplina. Por quê? Porque ele é o modelo que está implementado atualmente na prática. Então, todos os computadores que ele tem algum tipo de modelo instalado, ele está utilizando o modelo TCP/IP. Então, é o modelo utilizado atualmente na internet. Diferentemente do modelo OSI, o modelo OSI ele possui 7 camadas. Relembrando, o modelo TCP/IP ele possui apenas 4. Mas essas 4 camadas fazem as mesmas funções das 7 camadas do modelo OSI. Só relembrando que o modelo OSI
Ele tem a camada de aplicação, apresentação, seção, transporte, rede, enlace de dados e camada física. Nós vamos ver que o TCP/IP ele não possui essas 7. Possui apenas 4, mas que fazem as mesmas funções das 7 camadas. Ele recebeu esse nome por causa de dois protocolos mais utilizados na internet, que é o TCP, que é Transfer Control Protocol, ou protocolo de controle e transferência, e o IP, que é o Internet Protocol, que é o protocolo de internet. Então, por esses dois protocolos serem os protocolos mais conhecidos e mais utilizados na internet, então esse modelo recebeu o nome TCP/IP. É esse modelo que nós vamos estudar. Então, o modelo TCP/IP ele possui, como eu falei, 4 camadas. É a camada de aplicação, a camada de transporte, a camada de interredes, em algumas literaturas conhecida como internet, e a camada de host rede, que em outras literaturas vai vir com o nome de acesso à rede. Então, veja que ele tem duas camadas que têm o mesmo nome do modelo OSI, que é aplicação e transporte. Porém, apenas a camada de transporte faz a mesma função que a camada de transporte do modelo OSI faz. A camada de aplicação aqui ele não faz a mesma função que a camada de aplicação faz no modelo OSI. Então, nós vamos estudar essas camadas, né, separadas, vamos entender melhor isso. Então, só relembrando que em algumas literaturas, mas em muitas, na maioria das literaturas, a camada de interredes ela é conhecida como internet. E de host rede, ela pode ser vista como acesso à rede. Interredes é a mesma de internet. Host rede é a mesma de acesso à rede. Fazendo a comparação entre o modelo TCP/IP com o modelo OSI, nós vimos que a camada de aplicação do modelo TCP/IP ele faz as 3 funções que a camada de aplicação, apresentação e inserção do modelo OSI faz. Por isso que a camada de aplicação do TCP/IP não faz a mesma coisa que a camada de aplicação do modelo OSI. Ela faz o que a camada de aplicação, apresentação e inserção fazem. A camada de transporte, sim. A mesma camada de transporte do modelo TCP/IP, ela faz a mesma função da camada de transporte do modelo OSI. A camada de interredes do modelo TCP/IP, ela faz a mesma função da camada de rede do modelo OSI. E a camada de host rede, né, do TCP/IP, ele faz a mesma função que a camada de enlace de dados e a camada física do modelo OSI. Então veja só que essas 4 camadas fazem as mesmas funções das 7 camadas do modelo OSI. Porém, só existem 4 no modelo TCP/IP. Isso quer dizer que alguma camada vai ter que fazer mais de uma função. E isso acontece com a camada de aplicação do TCP/IP, que faz a aplicação, apresentação e inserção do OSI, e de host rede do TCP/IP, que faz enlace de dados e física. Então vamos estudar cada camada separadamente, né? Que cada camada faz isso no modelo TCP/IP, que é o modelo implementável ou implementado, né? É o modelo que está sendo utilizado hoje, ontem, né? Que foi utilizado por muito tempo e vai continuar sendo, porque é um modelo que deu certo e é um modelo que todos os computadores têm implementado. Então, é a camada mais próxima do usuário, assim como o modelo OSI, né? É nessa camada que o usuário vai começar a criar os dados, né? É nessa camada que você vai interagir com as aplicações e as aplicações vão começar a enviar os dados. Então, é a camada mais próxima do usuário. Contém muitos protocolos que asseguram uma comunicação bem-sucedida entre a heterogeneidade até a internet. Então, é nessa camada de aplicação onde vão estar os protocolos que vai estar mais perto do usuário, né? Como HTTP, HTTPS, FTP e etc. Alguns protocolos que estão nessa camada de aplicação. Claro que nós não vamos estudar todos, nós vamos ver alguns. Porque se nós fôssemos estudar todos, né, nós iríamos passar aí muito tempo, muitos dias só estudando os protocolos que estão na camada de aplicação. Mas os mais importantes, os que estão aí sendo usados praticamente todos os dias, são esses aqui. Então, o primeiro é HTTP, que é Hypertext Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de hipertexto. Esse protocolo HTTP ele serve para que eu possa fazer pedidos de páginas do web, né? Então, quando eu vou acessar qualquer página, www.ifma.org.edu, né?
.edu.br, quando eu estou buscando uma página, o protocolo que eu estou usando é o HTTP, que é o protocolo de transferência de texto, né? O protocolo FTP, o protocolo que nós já até falamos, né? File Transfer Protocol, o protocolo de transferência de arquivos, serve para que eu possa, né, transferir arquivos de uma máquina para outra. Quando eu estou transferindo do servidor para a máquina do cliente, eu chamo de download, né? E quando eu estou transferindo da máquina do cliente para o servidor, aí eu chamo de upload, né? Para cima, up, carregando para cima, down, carregando para baixo. Isso porque na hierarquia de rede, o servidor ele está acima do computador cliente. Então, se o servidor está acima, quando está vindo do servidor para a máquina cliente, é down. Então, download, carregando para baixo. Quando é da máquina cliente para o servidor, é up, né? Para cima. Né? Upload, carregando para cima. Ok? O outro protocolo bastante utilizado, né? Nós utilizamos ele quase todos os dias, é o SMTP, que é Simple Mail Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de e-mail. Esse protocolo SMTP ele é muito importante. Ele é o protocolo responsável para enviar o e-mail. Então, no e-mail é assim, eu uso um protocolo para enviar e uso outro protocolo para receber. Então, por exemplo, o SMTP serve para enviar. O IMAP, né, que é Internet Message Access Protocol, ou protocolo de acesso à mensagem na internet, ele é para receber o e-mail. Assim também como o POP, né, Port of Protocol, né, que é um protocolo também de recebimento de e-mail. Um outro protocolo bastante utilizado, né, é o Telnet, que ele serve para comunicação remota entre computadores conectados na rede, né? Então, quando eu quero fazer um acesso remoto, ou seja, quando eu quero acessar uma outra máquina através da minha máquina, então eu tenho que utilizar um protocolo para esses acessos remotos, para que eu possa controlar a máquina que eu quero acessar. Então, o Telnet ele é um tipo de protocolo para isso. Outro protocolo também de acesso remoto é o SSH, Security Shell, o terminal seguro. A diferença entre o SSH e o Telnet é que o SSH ele faz criptografia, né? Ele faz com que a comunicação remota seja bem segura, né? Então, essa é a grande diferença entre SSH e o Telnet. O DHCP. O DHCP é um protocolo, né? Dynamic Host Configuration Protocol, ou protocolo de configuração dinâmica de estação de host de computadores. O que o DHCP faz? O DHCP nada mais é do que ele concede endereços IP e outros parâmetros, né, dinamicamente para a minha máquina, ou seja, eu não preciso configurar o IP, o DNS, né, o gateway na minha máquina. Se tiver um DHCP na rede, ele vai configurar o meu host ou o meu equipamento automaticamente, para que eu não precise me preocupar com as configurações. Imagine uma rede que eu tenha 1000 computadores. Se eu tivesse que entrar em computador por computador para fazer essa configuração manualmente, ia demorar muito. Com o DHCP não. O DHCP envia para cada computador daquele ali uma configuração dinâmica, né? Então, os computadores vão poder receber a configuração e se comunicar na rede. O outro protocolo bastante utilizado na camada de aplicação é o DNS, né? Que é o Domain Name System, ou Sistema de Nome de Domínio. Para que serve esse protocolo? Esse protocolo é super importante na rede. Por quê? Rede de computadores só conhecem bits, né? 0 e 1. Então, só conhece IP. Então, para cada site que eu fosse acessar, eu teria que digitar o IP. Para que eu não precise digitar esse IP, né, é que existe o DNS, porque eu digito um nome e ele faz, né, o translado desse nome para o IP. Né? Então, através do DNS, é que eu consigo digitar nomes, porque é mais fácil para nós seres humanos decorar nome do que número. Por isso, o DNS é importante. Né? Ele vai transformar, entre aspas, aquele nome no endereço IP que realmente a rede conhece. Então, são alguns protocolos da camada de aplicação, existem outros, né? Mas esses são os principais. Para que cada protocolo possa se conectar à rede, é necessário que ele tenha um canal. Esse canal virtual para transmissão é chamado de porta. Então, cada protocolo ele possui uma porta específica. Então, por exemplo, o HTTP, a porta padrão dele é 80.
FTP 21, SMTP 25, IMAP 143, Telnet 23, SSH 22, DHCP 67, DNS 53. Então, cada protocolo, para que ele possa se comunicar, ele existe um caminho virtual. Esse caminho virtual é a porta. Então, cada protocolo ele tem a sua porta diferente, né? Eu não tenho dois protocolos que vão acessar por uma mesma porta. Não. Cada protocolo vai acessar por uma porta diferente. Vamos agora para a camada de transporte. A camada de transporte aqui do modelo TCP/IP, ela faz a mesma função da camada de transporte do modelo OSI. Então, é a camada responsável por organizar os dados recebidos da camada de aplicação, controlar os erros e fazer o controle de fluxo fim a fim. Na verdade, esse dado que vem da camada de aplicação, a camada de transporte, né, vai fatiar, vai segmentar esses dados, vai organizar e enviar pela rede, né? Também ele vai fazer o controle de fluxo, ou seja, ele vai saber aonde está cada segmento desse, onde está cada pedaço, né? Ele divide os dados da camada superior em segmentos e envia para a camada inferior. Como eu falei, ele vai pegar aqueles dados e vai fatiar para que seja bem melhor enviado na rede, né? Faz o controle de fluxo, ordena os segmentos, ou seja, no final, lá no receptor, quando esses pedaços chegarem, assim como ele fatiou, ele vai juntar, ele vai ordenar. E ele utiliza dois protocolos para envio de dados, né? Que é o TCP e o UDP. Cada um tem uma função específica. O protocolo TCP, né, ele é um protocolo de controle de transmissão, Transfer Control Protocol. Ele é um protocolo que ele é dito confiável. Por quê? Porque ele faz o controle de fluxo, ele reenvia algum segmento caso esse esteja perdido, ele faz a reordenação desses segmentos no final, né? Ele abre uma seção para enviar esses dados, então ele tem todo um mecanismo de confiança, de dizer assim, olha, eu vou enviar e eu sei que vai chegar. Então, o TCP, ele é um protocolo confiável, porque qualquer coisa que acontecer com aquele segmento, ele vai ser responsável em reencaminhar um outro, caso ele tenha sido perdido, né? Então, ele vai fazer com que realmente aqueles dados cheguem no destinatário. Então, o TCP é um protocolo da camada de transporte muito confiável. Está presente aonde? Transferência de arquivos. Quando eu vou buscar uma página da web, eu quero enxergar essa página toda, então por isso eu uso TCP, porque eu garanto que essa página vai chegar, vai carregar toda. Quando eu estou enviando um e-mail, o protocolo do TCP é melhor que seja pelo protocolo TCP, porque eu quero que aquele e-mail chegue, independente do momento que ele vai chegar, mas eu quero que ele chegue. Então eu quero uma confiança que aquele e-mail vai chegar. Então essa confiança, o protocolo TCP/IP é que vai me dar, ok? Então ele é um protocolo bastante utilizado, ou mais utilizado. Ele é muito robusto, né? Ele agrupa os segmentos caso ele chegue fora da ordem. Então, se chegar o segmento 5, 4, 3, o 1, né, o 6, ele vai receber todos os segmentos e vai montar na ordem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Né? Por isso ele é confiável. Né? Ele faz também esse controle de fluxo. Né? À medida que recebe segmentos, ele envia uma mensagem confirmando a recepção. Então, quando aquele segmento chega no destinatário, o TCP envia uma confirmação. Olha, chegou. Quando chegar o outro, ele diz, olha, chegou o segundo. Então, com o protocolo TCP, ele sempre vai estar sabendo se faltou algum segmento ou não. Se tiver faltando algum, ele vai reenviar esse mesmo segmento. É utilizado em páginas web, envio de e-mails e etc. O protocolo UDP é User Datagram Protocol, protocolo de datagrama de usuário. O que quer dizer isso? Ele é um protocolo muito rápido. Né? Ele não tem todos aqueles checks que o TCP faz. Ele não utiliza confirmação para certificar que os datagramas chegaram ao seu destino. Ele não ordena as mensagens do jeito que ele envia, ele espera que chegue. Né? Por isso ele é dito um protocolo não confiável. Mas ele é muito confiável. Por quê? Porque ele é utilizado em jogos online, em vídeo de tempo real, VoIP. Por quê? Porque nesses tipos de serviços,
eu quero uma agilidade no serviço. Eu não preciso confirmar se o telefonema chegou. Porque se algum dado for perdido e a pessoa não entendeu o que eu falei, ele pode dizer, repita para mim novamente que eu não entendi. Né? Então, como ele não faz todos esses cheques, né, ele não faz confirmação, ele não ordena as mensagens, ele é muito mais rápido do que o TCP. Se ele é muito mais rápido, ele é apropriado para jogos online, que você quer o tempo de resposta imediato. Em vídeos em tempo real, onde eu estou falando aqui e a pessoa está ouvindo em tempo real do outro lado. E voz sobre IP, que é o VoIP. Também em telefonia, né, IP também ele é utilizado. Então, ele é dito não confiável, entre aspas, porque ele não faz essas confirmações, ele não reenvia se perder algum, ele não ordena. Mas com o advento da internet, hoje, que está muito rápido, né, e as perdas de pacotes são pequenas demais, então ele também é confiável. Ele é não confiável perto do protocolo TCP, que faz muitos cheques, que garante, né, garante que vai chegar a mensagem no destinatário final. A camada de interrede, o que ela faz? É a camada onde está o protocolo IP. Né? Então, o protocolo de internet é o principal protocolo dessa camada. Ou seja, a camada responsável, né, pelo roteamento dos pacotes. Né? É nessa camada que você vai dizer qual é o endereço da rede que você vai enviar aquele pacote. Né? Então, acrescenta endereço virtual IP aos dados vindo da camada superior, encapsulando os mesmos recebendo o nome de pacote. Então, vamos lá. Na camada de transporte, ele recebe o nome de segmento. Na camada de aplicação, ele recebe o nome de dados. Quando ele chega na camada de interrede, que ele é encapsulado, que ele recebe o endereço IP, ele recebe um novo nome, que é chamado de pacote. E aqui ele utiliza dois IPs, né? Duas variações do IP. O IP versão 4, né, que é o IP versão 4, já está escasso na Terra, já não tem mais endereço IP versão 4. Se alguém quiser um endereço para si, não vai conseguir. E o IP versão 6, que não haverá escassez nesse tipo de IP. Por quê? O IP versão 4 são só 32 bits. Então, já se foi todos os IPs que tinha disponível. O IP versão 6 é 128 bits, então é um número monstruoso, né, de endereço. Então, a IANA, que é responsável por esses endereçamentos, ele garante que não haverá escassez com o IP versão 6, que já está sendo implementado. Ela recebe os dados da camada, a camada de host rede, né, que é a última camada do modelo TCP/IP. Ela recebe os dados da camada interrede e envia pelo meio físico. A camada de host rede ela faz a mesma função da camada física, mas também faz da camada de enlace. Ou seja, se ela faz a função da camada de enlace, é aqui nessa camada que está o endereço físico MAC, né, que é um endereço para identificar o host naquela subrede. Também ela é responsável por detectar e corrigir erros no nível físico e controlar o fluxo entre transmissão e recepção de quadros em tecnologia de rede. Então aqui que ele vai controlar os erros, né, lá no nível físico, que a camada de enlace fazia. O controle de fluxo da camada é feito pelo LC, controle de link lógico. Né? Aqui ele faz o controle de fluxo, mas para essa camada de host rede. É aqui também que ele vai ter acesso ao meio físico, por exemplo, a fibra com luz, o cabo, né, o TP, através de pulsos elétricos, e as redes sem fios, né, através de ondas eletromagnéticas. Então, veja que aqui a camada de host rede ela é uma camada completa, ela faz muitos serviços. Isso porque ela faz tanto o serviço da camada de enlace, quanto o serviço da camada física, ou seja, é aqui que os dados vão ser transformados em bits e enviados também pela rede. Então, é muito trabalho para essa camada. Então, aqui nós temos alguns equipamentos que funcionam nessas camadas. Por exemplo, o cabo par trançado, que é o cabo TP, que nós vimos na aula de redes, na disciplina passada. A placa de rede, né, que justamente é a placa para conectar o cabo, onde vai me dar acesso à rede. A placa de rede sem fio, né,
placa de rede wireless. O switch, que é o equipamento inteligente, né, da camada de enlace, agora aqui na camada host rede, né, onde é através do switch que ele vai enviar corretamente o quadro ao host de destino. E o roteador sem fio, muito utilizado em nossas residências, né, para acessar através de equipamentos móveis, né. Então, o roteador sem fio. Então, todos esses equipamentos estão na camada de host rede, né, o roteador sem fio. O roteador, o equipamento roteador que vai fazer a rota, né, dos equipamentos aí na internet, ele não está nessa camada, né. Ele vai estar na camada de interrede, que foi a camada anterior a essa que nós estudamos. Ok? Então, isso é só para vocês terem uma noção, né, da camada, do modelo, né, TCP/IP, que é um modelo muito importante, um modelo que está sendo utilizado, né, em redes de computadores atualmente, né? Só lembrando que o modelo OSI é um modelo apenas de estudo, né, e o modelo TCP/IP é um modelo implementado ou implementável. Ok? Então, vamos para o nosso plano de disciplina completo, saber o que nós vamos estudar na nossa disciplina, a disciplina de protocolo e serviço de rede de computadores, né? Então, a unidade 1 é a introdução a protocolos e serviços de redes, nós já falamos até nessa aula, o modelo TCP/IP e as camadas do modelo TCP/IP. O objetivo, conhecer os conceitos básicos da disciplina de protocolo e serviço de redes, conhecer o modelo TCP/IP e seu funcionamento, compreender o funcionamento de cada camada que faz parte do modelo TCP/IP. Na unidade 2, o que é que nós vamos estudar? Serviços de rede na internet. Serviço de rede cliente e servidor. Os objetivos: entender o funcionamento de alguns protocolos que prestam serviços essenciais na rede, entender o funcionamento do serviço rede cliente, servidor, né, compreendendo protocolos que facilitam esse serviço. Ou seja, na unidade 2, os serviços de rede na internet, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar os protocolos, HTTP, FTP, DNS, os protocolos principais para que eu possa acessar a internet, né? Como esses protocolos trabalham, como eles funcionam. Em serviços de rede cliente-servidor, vamos estudar os protocolos que fazem com que o meu computador se comunique na rede de maneira geral. Por exemplo, DHCP, né? Como acontece o roteamento. Então, esses são os conteúdos, né, da unidade 2. Da unidade 3, nós vamos estudar o serviço de rede WAN e segurança em rede Wi-Fi. Os objetivos é conhecer as tecnologias de rede WAN ATM e ADSL. Então, no serviço de rede WAN, nós vamos estudar ATM e ADSL. Verificar que tecnologias são essas, porque essas tecnologias revolucionaram, né? São tecnologias bastante utilizadas hoje e são tecnologias ágeis. Compreender as redes Wi-Fi e seus padrões é importante de mantê-las seguras. Então, o que nós queremos hoje é segurança em tudo que nós fazemos. Por isso, nós vamos estudar alguns padrões de segurança em rede Wi-Fi, como mapeamento MAC, o tipo de criptografia, como o EP e WPA. Então, assim, depois da unidade 3, nós estamos finalizando a disciplina de redes, protocolos e serviços de rede. Não é isso? Então, é realmente uma disciplina muito interessante, vai dar para vocês uma visão bastante de como rede de computadores ocorre, né? Vai complementar a disciplina de rede de computadores e eu espero que vocês realmente aprendam, usam esses conhecimentos na vida de vocês como técnicos, né? Como acadêmicos do curso futuramente né, na universidade, possam usar esse conhecimento realmente para fazer a diferença. Procedimentos de ensino. A disciplina ocorrerá através do AVA, sendo disponibilizados slides contendo os assuntos abordados. Também será disponibilizado o fascículo impresso. Quaisquer dúvidas podem ser postadas no ambiente, que nós estaremos lá para tirá-las. Avaliação. A sistema de avaliação é o conjunto de atividades do AVA, peso 3, né? São 3 atividades, uma para cada unidade. A avaliação regular tem o peso 7, né? E o simulado, que vale 1 ponto extra na nota final da disciplina, quando o estudante alcançar nota igual ou superior a 7 no simulado. Então, tirou 7, já tem 1 ponto, né, para somar na nota final da disciplina. Então, esse é o nosso sistema de avaliação. As 3 atividades avaliativas, né,
é o fórum avaliativo, que vai estar na unidade 1, a atividade de envio de arquivo único, que vai estar na unidade 2, e o questionário online da unidade 3, mais a avaliação regular que vocês irão fazer ao término da disciplina. Os recursos que nós vamos utilizar é o computador, data show, as videoaulas, os links da internet e o material impresso. As referências, a apostila de vocês, né? O Renan Osório Rios, com o protocolo de serviço de rede, né? Que é do ETEC, o Morimoto, né? Com o guia prático, né? De redes, Spurgeon, né? Também tem um guia definitivo de Ethernet, o nosso Tannenbaum, que é de rede de computadores, para dar uma visão melhor sobre o modelo TCP/IP. Então, no Tannenbaum tem esse modelo. E o Gabriel Torres, né, com rede de computadores, que é um curso completo que também tem muitos assuntos abordando esses protocolos que nós vamos estudar aqui na nossa disciplina. Também tem um artigo, né, da internet, que é como funcionam suas camadas no protocolo TCP/IP, né, e está aí o link, né, como referência. Ok, e a nossa atividade diagnóstica, como é que ela vai ocorrer, né, para essa disciplina de protocolo e serviço? Então, qual o objetivo dessa atividade diagnóstica? É ajudar o aluno a compreender a temática, né, do protocolo e serviço de redes, os conceitos e as vantagens, né? Então, nós vamos assistir um vídeo, que é o Guerreiro da Internet, onde ele vai abordar vários protocolos desses que nós vamos estudar, né? Então, nesse vídeo, vocês precisam prestar bastante atenção, porque lá ele vai falar de protocolos e serviços, como ocorre. Já é um vídeo bastante conhecido, né? Vocês já conhecem esse vídeo. Após o vídeo, né, os grupos irão responder um questionário baseado nos conhecimentos anteriores da disciplina de rede de computadores e também no vídeo assistido. Então, depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês vão se dividir em grupos e vão receber um questionário. Nesse questionário vai ter 5 questões da disciplina anterior de rede de computadores, questões fáceis acerca do modelo OSI e etc. E mais 5 questões tiradas do vídeo, né? Por isso que vocês têm que prestar bastante atenção nesse vídeo para vocês conseguirem, né, responder as questões. Os questionários respondidos devem ser trocados entre os grupos, né? E cada grupo analisará um questionário fazendo uma correção prévia. Então, cada um vai olhar e fazer a sua correção em que achar que está correto, né? Após a análise e correção prévias, né, vai se abrir um debate onde os grupos apresentarão um parecer sobre o questionário analisado. Vocês vão falar o que vocês acharam das questões, né, o que vocês aprenderam com isso, um pequeno debate. E ao final é que o tutor vai apresentar a chave de correção, né, que é um vídeo também gravado, respondendo todas as questões e tirando as dúvidas. E aí vocês vão poder realmente fazer a correção final do questionário, né? Quando vocês corrigirem na hora do debate, vocês podem questionar por que você marcou a questão A da primeira e o outro grupo disse que é a letra B, né? E aí explanar o objetivo por que foi corrigido daquele jeito, né? E no final vocês vão saber a resposta porque vai ter o vídeo, né, que é a chave de correção. Ok? Guerreiros da Internet. IP pela Paz. Estrelando Pacote TCP. Pacote Ping e CMP. Pacote UDP. Roteador. Ping mortal. Router switch. Pela primeira vez na história, as pessoas e as máquinas trabalham em conjunto tornando um sonho realidade.
Uma força agregadora que não conhece fronteiras geográficas, não olha para raça, religião ou cor. Eis uma nova era, onde a comunicação verdadeiramente une as pessoas. Esta é a alvorada da internet. Quer saber como tudo funciona? Clique aqui e inicie a viagem pela internet. Bem, o que é que realmente aconteceu quando você clicou no link? Você desencadeou um fluxo de informações dentro do computador. As informações desse fluxo dirigem-se para a sua sala pessoal de correio, onde o senhor IP as empacota, rotula e despacha. Existe um limite para o tamanho de cada pacote. A sala de correio tem de decidir como dividir as informações e empacotá-las. A seguir, é preciso rotular o pacote IP com informações importantes, tais como o endereço de origem e o endereço de destino, e de que tipo de pacote se trata. Como o pacote em questão se destina à internet, também recebe o endereço do servidor proxy, que desempenha uma função muito especial, como veremos mais à frente. O pacote é então lançado para a rede local ou LAN. Esta rede é utilizada para ligar todos os computadores, roteadores, impressoras e outros equipamentos locais situados dentro das paredes reais de um único edifício. A rede local é um local relativamente anárquico, onde infelizmente podem ocorrer acidentes. A autoestrada da rede local está repleta de todos os tipos de informações. Há pacotes IP, pacotes Novell, pacotes AppleTalk, que vão na contramão como de costume. O roteador local lê os endereços dos pacotes e, quando necessário, recolhe os pacotes lançando-os em outra rede. O roteador é um símbolo de controle num mundo aparentemente desorganizado. Ele está ali, sistemático, insensível, metódico, conservador e, por vezes, não muito rápido. Mas é de grande precisão, geralmente. Quando os pacotes saem do roteador, seguem seu caminho através da intranet ou rede da empresa, seguindo direto para o switch. Este é um pouco mais eficiente do que os roteadores. O switch trabalha rápido despachando os pacotes IP, encaminhando-os habilmente em direção ao seu destino. O switch funciona como um videogame de pinball. Conforme os pacotes vão chegando aos respectivos destinos, são apanhados pela interface de rede, que está preparada para os despachar para o nível seguinte. Neste caso, o proxy, que é utilizado por muitas empresas como intermediário, com a função de estabelecer e compartilhar entre vários usuários uma única conexão de internet, e também é utilizado por questões de segurança. Podemos ver que os pacotes têm tamanhos diferentes, conforme o conteúdo de cada um. O proxy abre o pacote e procura o endereço web, conhecido como URL. Se o endereço for aceitável, o pacote é enviado para a internet. No entanto, há alguns endereços que não obtêm aprovação por parte do proxy, por não cumprirem as diretivas empresariais ou administrativas. Tais endereços são imediatamente eliminados. Esse não é o nosso caso.
Logo, nosso pacote volta novamente à sua rota dentro de nossa LAN. O próximo passo é o firewall. O firewall da empresa existe por dois motivos. Evita que algumas coisinhas nojentas que andam pela internet entrem na nossa rede e também evita que as informações confidenciais da empresa sejam enviadas para a internet. Uma vez passado o firewall, um roteador recolhe os pacotes e coloca-os numa estrada, ou largura de banda como costumamos dizer, muito mais estreita. Obviamente a estrada não é o suficientemente larga para que possam caber todos os pacotes. Você deve estar pensando, o que é que acontece aos pacotes que não chegam ao fim do caminho? Bem, quando o Sr. IP não recebe uma confirmação de recepção de um dado pacote em tempo útil, limita-se a enviar um pacote para substituí-lo. Agora estamos prontos para entrar no mundo da internet. Uma teia enorme de redes interligadas que se estende por todo o planeta. Aqui, os roteadores e switches estabelecem ligações entre as redes. Pois bem, a internet é um ambiente completamente diferente do que encontramos dentro das paredes da rede local. Aqui fora é um faroeste, muito espaço, muitas oportunidades, muito para explorar e muitas opções. Graças à existência de poucos controles e regras, as ideias novas encontram aqui solo fértil para ir mais além. Mas devido a essa liberdade, também alguns perigos se escondem. Nunca se sabe quando é que pode aparecer o terrível ping mortal. É uma versão especial de um pacote ping normal, criada por algum imbecil que descontrola os servidores ou os nossos próprios computadores. Os percursos dos nossos pacotes podem ser através de satélites, linhas telefônicas, comunicação via ar ou até mesmo por cabos transoceânicos. Nem sempre tomam o caminho mais rápido, nem o mais curto, mas provavelmente chegarão ao destino, mais cedo ou mais tarde. É talvez por isto que às vezes falamos da World Wide Web, mas quando tudo funciona como deve ser, pode-se dar 5 vezes a volta ao mundo no tempo de um piscar de olhos. E isto tudo ao preço de uma chamada local, ou até menos. Próximo ao final de nossa viagem, encontramos o computador servidor onde está a página web solicitada. Lá encontraremos outro firewall. Conforme o ponto de vista do pacote de dados, o firewall pode ser um aliado seguro ou um adversário temível. Tudo depende do lado que se está e das nossas intenções. O firewall foi concebido para deixar entrar só os pacotes que cumprem os critérios definidos. Este firewall está trabalhando com as portas 80 e 25, que são portas de entrada. Todas as tentativas de entrada pelas outras portas serão canceladas. A porta 25 é utilizada para a entrada dos pacotes de correio. Já a porta 80 é a entrada para os pacotes da internet destinados ao servidor web. Dentro do firewall, os pacotes são analisados cuidadosamente. Alguns passam sem dificuldades por essa alfândega, enquanto que outros já despertam dúvidas. A polícia do firewall não é enganada de qualquer maneira. Por exemplo, está atenta a pacotes do ping mortal, disfarçada de pacotes ping normal. It's okay, go on. It's okay. No problem. Have a nice day. We are here. Bye. Para os pacotes que têm a sorte de chegar aqui, a viagem está quase acabando. Basta dirigir-se até a interface para serem levados até o servidor web. Atualmente, um servidor web pode funcionar em muitos tipos de máquinas, desde um grande mainframe, passando pelas câmeras para a web, até um computador pessoal. E por que não um refrigerador? Com a configuração adequada, poder-se descobrir se há ingredientes suficientes para preparar um frango com molho, ou se seria necessário ir às compras. Lembre-se que estamos na alvorada da internet. Praticamente tudo é possível. Um a um, os pacotes são recebidos, abertos e desempacotados. As informações contidas que constituem o nosso pedido são enviadas para uma aplicação do servidor web.
pacotes, eles são reciclados ficando prontos para uma nova utilização após preenchido com as informações que solicitamos. São então endereçados e reencaminhados. Regressando após passar pelos firewalls, roteadores e pela internet, passam novamente pelo nosso firewall da empresa, bem como pela nossa interface. E estão prontos a fornecer ao navegador web as informações solicitadas. Como, por exemplo, este filme. Tudo isso ocorre cada vez que você busca ou solicita um endereço na internet. Satisfeitos com seus esforços e cheios de confiança num mundo melhor, os nossos fiéis pacotes seguem felizes em direção ao pôr do sol de mais um dia, com a certeza de terem servido bem a seus amos. E então, esse não é um final feliz? Então essa é a nossa atividade diagnóstica. Espero que vocês façam, que vocês realmente utilizem essa atividade para demonstrar o conhecimento que vocês aprenderam na disciplina passada e que vão começar a aprender nessa disciplina agora. Ok, pessoal. Então é isso, né? Espero que vocês possam realmente aprender nessa nova disciplina e podem contar comigo, né, para tirar as dúvidas que vocês tiverem. Então, um bom curso, uma boa disciplina e vamos lá.